Bom, então a partir desse momento, nossa reunião está sendo gravada. Se por algum motivo alguém que esteja participando se sentir constrangido, infelizmente eu terei que pedir para se retirar da reunião. É importante e interessante que a gente faça a gravação para que vocês, né, caso ainda haja alguma dúvida após a aula, possam assistir novamente, ou para aqueles colegas que não puderam estar com a gente nesse momento, por qualquer que seja o motivo, tenham a oportunidade de, num outro momento, assistir a aula e retirar suas dúvidas também. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vou iniciar com os recados em relação ao nosso encontro. Já está disponível lá no Moodle o questionário, tá? Eu coloquei ele para abrir às 19 horas, então agora, né? Abriu agora há poucos minutos, referente a esse segundo módulo. A gente vai estar encerrando o segundo módulo hoje, que é a estatística descritiva, que são essas medidas de posição e dispersão. O nosso primeiro encontro foi as medidas de posição, o segundo foi as de dispersão, e hoje eu vou tirar dúvidas dessas medidas de dispersão. Após eu retirar as dúvidas, vocês podem finalizar essa lista, né? Se puder, me enviem ainda hoje. Vocês têm até segunda para enviar essa lista, mas eu não aconselho deixar para a última hora. A gente sabe que imprevistos acontecem, né? Então, vocês já estão aí. Já a nossa noite, né? A noite de hoje é para a estatística, até às 11 horas. Então, se fosse uma aula presencial, vocês estariam lá no IF até 11, depois ainda, né? Porque até o ônibus levar embora e tudo mais. Então, aproveitem para já deixar tudo prontinho, já deixa organizado, já envia. E, se possível, já realizem o questionário. Tá? São só 3 questões. O conteúdo é esse dessas 2 aulas, né? Um a gente já tirou dúvidas, o outro a gente vai tirar dúvidas agora. 3 questõezinhas aí, tranquilas, né? Vocês têm 2 oportunidades, igual no outro questionário. Faz a primeira vez. Se acertar tudo, opa, beleza, acabou, não precisa fazer mais. Vamos supor que você faz, tem 3 questões, você só acerta uma. Ah, não, eu quero tentar mais uma vez, porque eu posso acertar mais. Você vai ter uma segunda oportunidade, né? Vamos supor que nessa segunda oportunidade você acerte 2 questões. Vai valer essa que você acertou mais questões, a nota mais alta. Então, vocês têm essas 2 oportunidades para tentar, e eu vou, né, pontuar aquele que você tirou a nota mais alta. Lembrando também que esse questionário e essa lista, os 2, cada um vale 5 presenças, além de nota que vai, né, compor a nota final da disciplina. Então, é de suma importância que vocês postem a lista de exercícios, ela vai valer nota e as 5 presenças, e depois respondam o questionário. O questionário vai ficar aberto até sábado, às 11 horas e 59 minutos. Mas claro que vocês não vão deixar para a última hora, né? Então, por favor, não deixem. Então, respondam ele hoje, ainda se possível, se não amanhã, ou até sábado, tá? Mas não deixem para os últimos minutos, para as últimas horas aí, não. Ok? Bom, é esse o recado. Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Entenderam bem? Professor, Pois não. uma pergunta. É que aconteceu em uma atividade que eu deixei para fazer no último dia e ela atrasou 2 minutos. No caso, o senhor aceita a atividade? Mas ela aceitou, foi entregue. Foi. Não, ok, então. Só por 2 minutos eu não vou tirar ponto, não. Mas assim, vamos supor que a pessoa entregou no outro dia ou após o prazo. Eu acho que é até possível entregar, mas ela já não vai valer a mesma nota de quem entregou até o prazo normal, tá? Tá Mas bom, no seu entendi. caso, como foi questão de minutos, vou considerar a nota normal para você. Ok, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Não? Tudo ok? Então, beleza. Vou compartilhar, então, a segunda lista. Na verdade, é a quinta, né? A gente está considerando desde o primeiro módulo. A quinta lista de estatística aí, que eram as medidas de dispersão. E aí a gente vai começar conversar um pouquinho sobre elas e resolver algum exercício lá da lista, tá? Só um minutinho que eu já vou compartilhar ela. Verifiquem para mim se a listinha está aparecendo para vocês aí, ok. Aí, tá tudo Está ok. aparecendo, só que está muito pequena, professor. Dá para. Ó, Aí, eu botei melhorou. agora. Melhorou? Esse tamanho, vocês acham que tá bom?
Pra mim tá bom. Para mim também. Ok, então vamos deixar nesse tamanho aqui. Bom, pessoal, então, quais eram as medidas de dispersão? E por que elas são importantes? Por que a gente deve usá-las também? Além das outras, que era a média, moda, mediana, que nós já havíamos aprendido na aula passada. Imagina o seguinte, fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu gosto de fazer quando eu dou essa aula. Eu até coloco os dados no quadro, mas eu vou fazer aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Imagina que alguém pergunte assim para você: você gostaria de morar numa cidade cuja temperatura média fosse de 24 graus por dia? Qual seria a resposta de vocês? Temperatura média do dia, 24 graus. Vocês gostariam ou não de morar nessa cidade? Sim. Sim, também. Eu acho que não. A gente tem que levar em consideração qual que é a temperatura máxima, né? Vai que é insuportável. Então, exatamente isso. Na verdade, nem é só a máxima, mas a mínima também. Na verdade, é a diferença entre as temperaturas. 24 graus é uma temperatura excelente, média. Provavelmente, Morrinhos, Goiatuba, essas cidades aqui têm uma temperatura média próxima disso. É bem agradável, né? Não é tão quente, também não é tão frio. É uma temperatura bem agradável. Mas imagina, então, que você esteja num lugar, vou pegar 3 temperaturas aí qualquer. Sei lá, 0 graus, 15 graus e 80 graus. Vocês somam e dividem por 3, vai dar os 24. A temperatura média seria 24. Mas vocês estão vendo, olha a diferença de uma temperatura para outra. Seria possível morar numa cidade assim? Vocês gostariam? Que vai desde o 0 até, sei lá, 50, 60 graus? Quase impossível. Aí é complicado, né? Não dá nem para sobreviver. Então, não daria. O deserto, por exemplo, é próximo. No deserto ainda é mais grave ainda, porque no deserto, à noite, as temperaturas são negativas. Menos de 0 grau. E durante o dia são altíssimas por causa da areia. Alguém sabe dizer por que acontece isso no deserto? Eu já falei que é por causa da areia, mas por quê? O que acontece na areia? Daiana que fez química deve saber. A Daiana tá aí? E aí, Daiana? Você lembra? Isso, na verdade, isso é mais relacionado à física, mas... Ela não está. Ah, não está. Então, é por causa da capacidade térmica da areia. O que acontece? É porque... Eu acho que é por causa que, tipo, se eu não me engano, é tanto a Terra... não é, tipo, tanto a Terra quanto a areia, tipo, não tem a capacidade de se esquentar, e se eu não me engano, aquele calor sobrepõe por cima, assim, do solo. Algo nesse sentido, assim. Próximo disso. Na verdade, é o seguinte, é por causa da capacidade térmica que ela tem. Principalmente a areia, mais do que a Terra. A areia, ela absorve calor muito rápido. Então, se você pegar uma areia, por exemplo, o sol bateu na areia, rapidinho já esquenta. Rapidinho já está quente. Se ficar ali um tempo no sol, começa a queimar a areia. Você vai pisar lá, né, a areia já está queimando. E ao mesmo tempo, quando, por exemplo, não tem mais o sol, perde o calor muito rápido também. Então, à noite, por exemplo, a areia já está gelada, está fria. Né? Então, como o deserto é formado praticamente só de areia, durante o dia é muito quente, porque a areia, né, absorveu o calor muito rápido, e à noite é muito frio, porque ela perde o calor muito rápido. Totalmente ao contrário da água, por exemplo. O que acontece com a água? Vocês já observaram isso? Se você for numa piscina, num riacho, tal, alguma coisa assim, numa represa à noite, a água está quentinha. Por quê? A água, ela vai absorvendo calor ao longo do dia, e ela vai esquentando, só que devagarzinho. Então, ela demora para absorver esse calor. Aí, à noite, ela está quentinha. Aí, depois, durante a noite, ela vai perdendo aos poucos esse calor também. Aí, de manhãzinha, ela está gelada, porque ela perdeu durante toda a noite o calor. É totalmente ao contrário da areia. A areia, não. O sol bateu, esquentou de uma vez. Acabou o sol, ela gela de uma vez, esfria de uma vez. Né? Então, é por esse motivo que o deserto, a gente fala que o deserto tem a maior amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a menor e a maior temperatura. É o deserto. Tá? Mas assim, isso é só por curiosidade, mas é legal a gente saber por essa questão, tá vendo? Então, às vezes alguém te faz uma pergunta, você vai falar o seguinte para a pessoa: não é possível te responder se eu não tiver todos os dados. Se eu não souber, por exemplo, as medidas de dispersão.
As medidas de dispersão, pessoal, elas vão falar para vocês se os valores que a pessoa lá mediu, por exemplo, das temperaturas ao longo do dia, se elas estão variando muito ou pouco. Se elas variarem pouco, opa, posso morar nessa cidade tranquila, ela é 24 graus de média, mas no máximo vai dar 30, no mínimo vai dar 17, 18, então está variando pouco. Agora já no deserto, não, o máximo, sei lá, dá 50, o mínimo dá 0, então está variando muito entre o máximo e o mínimo. Então, as medidas de dispersão é que mostram para a gente essa variação. Se essas medidas de dispersão, o valor delas for alto, quer dizer que os dados variam muito. Se essas medidas de dispersão, o valor for baixo, que a gente calcular e encontrar, significa que as medidas variam pouco. E aí é interessante variar pouco. Ok? Entendida essa parte inicial aí de introdução do porquê que é importante a gente saber sobre medidas de dispersão? Podemos caminhar? Podemos continuar? Ninguém quer perguntar nada? Beleza, então vamos lá. Ó, são 3 medidas de dispersão. As principais: variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Bom, por que eu preciso de 3? Vamos lá, tem uma explicação. Primeiro de tudo, a gente calcula a variância. A variância, existe uma fórmula para ela, então a gente começa calculando a variância. Só que na variância, a gente tem que elevar os dados ao quadrado. Então, quando a gente vai achar a resposta da variância, vamos supor que fosse temperaturas. A resposta estaria lá em graus Celsius ao quadrado. Aí é estranho, você fala assim, mas aí eu não sei se é muito ou pouco. Tem lá, por exemplo, 20 graus Celsius ao quadrado, que varia. Você fala assim, mas é ao quadrado, eu não sei se está variando muito ou pouco, porque está ao quadrado. Então, o que acontece? Para tirar isso, a gente extrai a raiz. Aí é o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. É para eliminar o quadrado da unidade de medida. Então, quando a gente extrai a raiz quadrada, já não é mais graus Celsius ao quadrado. Passa a ser só graus Celsius. Opa, então bastava tirar a raiz de 20? Raiz de 20. Sei lá, vai dar 7 graus Celsius aproximadamente. 7 graus Celsius não varia muito. É uma variação pequena, então tá ótimo. E a última coeficiente de variação é que é dada essa variação em percentual, que é interessante também a gente saber, às vezes em percentual é mais fácil da gente entender. Então vamos supor que eu falo assim, você moraria numa cidade que a temperatura é 24 graus Celsius e o coeficiente de variação é de 20%. Quer dizer que as temperaturas variam em torno de 20%. Não é muito, dá para morar tranquilo. Agora, se o coeficiente de variação já for 80%, 100%, 70%, opa, quer dizer que as temperaturas estão variando 70%, então de 24 pode aumentar 70%, vixe, então vai para 50, 60, vai aumentar muito. Do mesmo jeito também vai pegar 24 e diminuir 70%. Então o coeficiente de variação mostra isso, só que em percentual. Ok? São as 3 medidas aí. Dúvidas? Não? Então vamos fazer. Não entendi nada. Vamos fazer os exercícios que eu me perdi, minha internet caiu, voltou de novo, eu saí. Nossa senhora. Vamos fazer os exercícios aqui que aí você vai entendendo. Vamos lá. Ó, o 1, eu vou explicar ele teoricamente. Melhor. Isso. E aí vocês vão resolvendo depois com as palavras de vocês. Tá? Então vamos só ler ele, eu vou responder elas aqui teoricamente rapidinho, depois vocês façam com as palavras de vocês aí. E a gente faz o 2 ou 3, eu acho que vou fazer o 2 e vou deixar o 3 para vocês. Porque são iguais. O método de resolver é do mesmo jeito. Então eu falo o seguinte, as medidas de posição, como média, mediana e moda, resumem de maneira simples as características de um conjunto de dados, mas não são suficientes, pois pode aqui tá ocorrer, mais isso aqui, pode ocorrer muita variabilidade entre os dados. É a questão da temperatura que eu falei que pode variar muito. Então, como que a gente vai descobrir isso? Por isso é muito importante calcular essas variações, que é feita pelas medidas de dispersão, como variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Bom, aí ele continua. Ao analisar os dados de um restaurante em relação à média semanal de vendas de refrigerantes, Fernando chegou ao seguinte resultado. São vendidos, em média, 30 garrafas de refrigerante por dia.
Então, ele vende, em média, 30 por dia. Pessoal, uma pergunta para vocês. Significa que todo dia ele vai vender 30? Não. É uma média, não é isso? É igual falar assim, a sua nota média em estatística foi 8. Quer dizer que se a gente fizer 5 provas, você vai tirar 8 em todas as provas? Não. Não é isso. Você pode tirar 6 numa, pode tirar 10 na outra, 9 na outra, 6, e aí faz a média, deu 8. É do mesmo jeito o refrigerante aqui. Ele não vende 30 por dia. Ele vende 30 em média. Fez lá, uma semana tem 7 dias, ele pegou os 7 dias, quanto que ele vendeu, somou, dividiu por 7, deu 30. Aí ele fala agora, isso aqui que é importante pra gente. Com um coeficiente de variação de 65%. Pessoal, significa que essa venda dele de 30 garrafas está variando muito ou variando pouco, 65%? Muito. Está variando muito. Acima de 30% já, pessoal, já é variar muito. Pensa, variou... É só você pensar o seguinte. Pensa, se você tem lá um salário, vamos supor, R$1.000, um salário mínimo. Aí o cara chega em você e fala assim, ó, vou aumentar 65% do seu salário. Você acha que isso é muito ou é pouco? É muito, não é? Pensa, quem que vai dar 65% de aumento? Seria extraordinário. Então, é um aumento grande, é uma variação grande. Tá? Então, os dados estão variando muito. Quer dizer que vai ter dia que ele vai vender 10 refrigerantes. Vai ter dia que ele vai vender 50 refrigerantes. Final de semana vende muito mais. Às vezes, segunda, terça vende pouquinho. Sexta, sábado e domingo é os dias que ele vende mais. Vende 50, 60, 40. Né? E segunda, terça vende 10, 15. Mas na média deu 30. Mas os dados estão variando muito. Tá? Como que eu sei disso? Pelo percentual que ele deu. Coeficiente de variação, que é alto. Bom, Fernando poderá comprar 30 garrafas de refrigerante todas as manhãs que suprirá a demanda do dia? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Claro que não, né? Se não vai ter dia que ele vai vender. Porque a variação 50. é muito alta. Exatamente, vocês vão explicar isso. Não vai suprir, pois o coeficiente de variação é alto, significa que tem dias em que ele vende muito mais de 30 refrigerantes. É isso a explicação, com as palavras de vocês. A letra B é bem parecida, ó. O coeficiente de variação é alto ou é baixo? 65%. É alto. O que isso significa? O que isso representa em relação aos dados? Que os dados vão variar muito. Tem dias em que nós teremos bem menos de 30 refrigerantes vendidos e tem dias que nós teremos bem mais de 30 refrigerantes vendidos. Ok? É essas respostas. Clareou um pouco quem estava com dúvida aí no coeficiente de variação? Não, professor, se eu puder explicar de novo. Qual parte? Da B. A B? Tá, vamos lá para B de novo. Ó, o coeficiente de variação é alto ou é baixo? Isso é um percentual que mostra se os dados aumentam ou diminuem. Aumentam e diminuem em relação a quem? A média, que é 30. Então, eu vendo em média 30 refrigerantes. Se eu pegar e aumentar 65% em 30, vai para quanto? É o quanto ele pode vender num dia. Ele pode chegar a isso. 30 mais 65%. Deixa eu fazer essa continha aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. 30 mais 65%. Vai ter dia que ele vai vender 50 refrigerantes, se a gente aumentar 65%. Tá? Então, a gente pega esse 65% aqui e joga em cima do 30. Ou diminui também. Vai ter dia que ele vai vender pouquinho, que vai diminuir. Porque essa variação é para mostrar isso. Quer ver? Vamos calcular agora se a gente diminuir. Então, tem 30 refrigerantes. Se eu tirar 65%, quantos refrigerantes eu vou vender por dia? Ó, 10 refrigerantes. Então, vai ter dias que ele vai vender 10, porque eu peguei 30, que é a média, e tirei 65%. É a variação. Esse coeficiente de variação é o quanto os dados estão variando. Os dados é ao longo da semana. 30 é a média. Então, pode aumentar 65% e pode diminuir 65%. Então, ele pode vender em algum dia 50 refrigerantes e pode vender no outro 10 refrigerantes. Então, é o que ele pergunta, ó, o coeficiente de variação é alto? Sim, é alto, 65%. E o que isso significa? Que os dados estão variando muito. Os dados estão, nesse exemplo aqui, os dados, quem que são os dados? As vendas de refrigerante.
Se eu fosse anotar lá cada dia o quanto refrigerante ele vendeu na semana, vai ter dia que vai dar 10, vai ter dia que vai dar 50, vai ter dia que vai dar 40, vai ter dia que vai dar 20. Ou seja, os dados estão variando muito. Ok? Quem perguntou? Ok, então a variação dele é alta, porque é 65%. Eu acho que acima de 30%, vamos por 40%, acima de 40% já pode ser considerado alto já. Ok? Ok. Vai perguntando. Se for surgindo dúvida, vai perguntando, tá bom? Tá bom. Bom, agora vamos fazer um de aplicação de fórmula mesmo. O 2. Esse 1 era mais de interpretação, só para a gente entender o que significava. Agora eu vou fazer o 2 e vou deixar o 3 para vocês, tá? Porque ele é do mesmo jeito, olha lá, ó. Variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Ó, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Vamos lá. Letra A. Encontre a variância e o desvio padrão. Bom, pessoal, existe uma regrinha que ele deu lá, é uma regrinha imensa. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, que para jogar naquela fórmula lá, talvez é chata, ela é muito grande, aquela somatório de x menos x i ao quadrado, tudo dividido por n menos 1 tal. Em vez de fazer isso, nós vamos fazer uma tabelinha que fica bem fácil, tá? Então eu vou inserir uma tabelinha aqui. Deixa eu ver quantos dados tem. Tem 10 dados. Então eu vou inserir uma tabela e nós vamos colocar esses dados na tabela. Então, número de colunas eu vou colocar 4 e número de linhas eu vou colocar 11. Isso. Então, vamos colocar aqui, essa tabelinha. Aqui são os dados. Os dados. A gente chama eles de... Opa, dados. São os dados que ele deu ali pra gente. A gente chama ele de XI, esses dados. Ah, porque tem o X1, o X2, o X3. Ó, esse aqui é o X1, esse é o X2, esse é o X3, X4, X5, e assim por diante. Esses são os dados, tá? Então, a gente chama eles de dados. Deixa eu colocar só um izinho aqui para mostrar que é X1, X2. Vou pôr um i, porque esse i pode variar. São os dados que são os XI. Então, vamos colocar todos os dados aqui nessa coluna. Vamos colocar eles já na ordem, pessoal? Eu acho que já seria interessante a gente colocar eles na ordem, do menor para o maior. Tá? Então, qual é o menor valor aqui? 12, não é isso? Quantos 12 nós temos? 3, né? Ah, mas se repete, eu preciso colocar repetido? Precisa, tá, pessoal? Tem que colocar repetido. Mesmo que repita quantas vezes for. Então, 1, 2, 3. 3, 12. 13. Só um 13? Só um 13. Só vai me ajudando aí. Se eu confundir aqui, vocês me falam. Depois do 13 já é o 22? 22. 22. Isso. Depois do 22, vai para qual? 33? Acho que é, né? 31. Tem 31? Beleza, aqui é o primeiro, 31. Isso mesmo. Depois vai para o 33. São dois 33, né? 1, 2. Isso. Depois do 33, vai para o... 45. 45. E por último, o 48. Beleza. Tá? Bom, pessoal, essa é a primeira parte da nossa tabelinha aqui. Colocar os dados aqui, bem simplesinho. Aqui nós vamos subtrair cada dado, nós vamos pegar cada XI desse, XI, e vamos subtrair da média. Então, nós vamos precisar calcular a média, porque a gente não sabe qual que é o valor da média. Então, nós vamos pegar cada valor desse e vamos subtrair da média, tá? Então, nós vamos precisar calcular a média. Aqui não tem jeito, tem que calcular a média. Deixa eu só colocar um tracinho aqui em cima do X, para mostrar que é média, que é um X barra, né? Vocês lembram da aula passada que eu falei que era um X com uma barrinha? Aí. Gente, meu áudio está funcionando? Aí. Tá, Raquel. Ah, tá, obrigada. Tá ok. Então, ó, xi menos x bar. Nós vamos pegar cada valor desse e subtrair da média. Então, vamos calcular a média aqui? Vamos calcular essa média? Como é que a gente calcula a média, pessoal? Pega todos os números, né? Soma e divide pela quantidade de itens. Isso.
Vou só pegar um tracinho desse para me pular em cima da média aqui. Chega para cá, aí. Beleza, depois um X barrinho. Então, nós vamos pegar lá, ó, o 12, vamos somar com 12 de novo, vamos somar com 12. Ah, mas é repetido, tem que pôr? Tem que pôr. Vamos somar com o 13, vamos somar. Ah, eu vou pôr 3 pontinhos aqui, vamos somar. Tem que pôr fração aqui, né? Vou pôr os últimos aí, 45, vamos somar até eu chegar no 48, vamos somar todos aí. E depois que a gente somar todos, a gente ainda vai dividir isso aí por 10, que é o número de... Deixa eu só colocar uma fração aqui, tá? Aí, então na parte de cima é isso aqui. Vou cortar, deixa eu já colocar aqui na parte de cima. Isso, e aqui 10, porque eram 10 valores que nós estamos somando. Deixa eu aumentar aqui também para ficar bem visível para todo mundo aí. Agora a barrinha aqui ficou fora, vem para cá, para baixo. Aí. Pronto, então, daqui nós vamos tirar. Isso vai ser igual. Então, vamos lá. Alguém chegou a somar ou não aí? Eu já, deu 261. Alguém mais, pessoal, para a gente ter certeza ou não? Ninguém mais somou? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho, então. Então, nós temos aí, ó, aqui, 3 vezes 12, 36, 36, mais 13, depois mais 22, depois mais 31, mais 66, porque são 2,33, e mais 93 dos dois últimos. 261, exatamente. Tá? Então, nós temos aí 261 dividido por 10. 261 dividido por 10. Isso vai dar uma média de 26,1. Vamos aproximar isso aí para ficar mais fácil a gente trabalhar? Ah, professor, eu posso aproximar? Se a gente quiser um valor exato, assim, né, nos mínimos detalhes, não é bom aproximar, não. Mas a gente não tem que ser também totalmente perfeito aqui, tá? Vocês não estão no curso de matemática, então, assim, vocês podem aproximar, porque era só 0,1 aí, ó. 1 décimo só aqui, ó. Não tem problema tirar esse décimo. Então, aproxima para 26. Para a gente não ficar com valores quebrados aqui, senão a gente teria muito valor decimal, ok? Ah, mas eu fiz com 26,1, professor. Ok, tá certo. Certinho também, não tem problema. Então, descobrimos que a média é 26. Então, nós vamos pegar agora cada valor desse aqui e subtrair de 26. Então, aqui vai ficar assim, ó. 12 menos 26. Isso dá quanto? 12 menos 26. Isso vai dar menos 14, não é isso? 12 menos 26. Menos 14. Oi, alguém perguntou? Não, eu só falei que tá certo. Ah, tá. Então, lá, já tem 3, então vou copiar. Vou aproveitar e colocar aqui, que eu só mudo aqui, ó. Aqui é 13 menos 26. 13 menos 26, isso vai ficar menos 13. Depois, 22 menos 26. 22 menos 26, isso vai dar como resposta menos 4. Depois, 31 menos 26. Agora já vai passar a ficar positivo, né? 31 menos 26, isso vai dar 5 positivo. Depois, 33 menos 26. Então, 33 menos 26. Isso vai dar 7 positivo, né? Vai conferir nas minhas contas. Eu estou fazendo rapidinho aqui. Se eu errar em alguma coisa que vocês me falam. Ó, de novo aqui. O próximo agora, 45 menos 26. Então, 45 menos 26. Isso vai dar 19. E o último, 48 menos 26. 48 menos 26. 48 para 26, isso vai dar 22. Pronto. Calculamos a diferença entre cada elemento que eu tinha e a média. Agora, nós vamos pegar essa resposta e elevar ao quadrado. Então, né, eu vou colocar aqui de novo o mesmo símbolo do anterior, só que agora é elevado ao quadrado. Então, basta pegar essa resposta.
Ah, por que eles inventaram isso na fórmula? É para tirar o sinal de negativo, ó. Foi feito isso na fórmula só para eliminar o sinal de negativo, porque quando a gente eleva ao quadrado, o que acontece? Os valores ficam todos positivos. Então, a pessoa que criou essa fórmula, ela já fez de propósito para isso. Então, vamos lá, ó. Menos 14 ao quadrado. Ele vai ficar positivo agora. 14 vezes 14, isso vai ser igual a 196. 196. O de baixo, também. O de baixo, também. E, professor, essa parte aí? Oi? Tem como você repetir para mim? Tem. Eu só estou pegando o valor que a gente obteve aqui no anterior e elevando ao quadrado. Então, não era menos 14? Menos 14 elevado ao quadrado. Isso vai dar 100. Professor, Oi. o senhor pode colocar um de exemplo antes desse resultado, só para a gente lembrar como é que fez? Posso sim. Vou colocar. Eu só excluí essa... Nós não vamos precisar dessa coluna aqui. Excluir coluna. Isso. Então, vou colocar aqui, tá, pessoal? Igual a coleguinha pediu. Menos 14 elevado ao quadrado. Fica lá em cima só. Isso. Agora, igual. Assim, não é isso? Sim. Aí. Melhorou. Menos 14 elevado ao quadrado, que é 196. Tá? E aí vocês vão fazer o mesmo procedimento para todos aqui, ó. Mesmo procedimento, tá? Vocês querem que faça esse procedimento aqui em todos? Vocês acham que fica melhor? Sim, fica melhor para a gente entender. Então tá, vou fazer em todos então, tá? Opa. Olá. Agora vai ser 13 ao quadrado, menos 13 ao quadrado. Isso vai dar como resposta 169. Agora vai ser menos 4 ao quadrado, ó. Menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, isso dá 16. Agora vai ser 5 ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Agora, nós vamos ter 7 ao quadrado. Deixa eu copiar isso aqui, que eu vou fazer parte dele. Professor, esses números que estão negativos, o resultado também não sai negativo, não? Não, quando a gente eleva ao quadrado, quando a gente eleva um número ao quadrado, significa que ele duas vezes. Então, o sinal de menos vai ser duas vezes também. Aí vai fazer o jogo de sinal. Ah, sim, aquela regrinha. Ou menos, isso, entendeu? É entendi. isso. Por isso que fica positivo. Oi. Essa regra é só quando estiver dentro do parêntese, né? Se tivesse fora, ficaria negativo. Isso. Se o menos estivesse do lado de fora, ele não estaria ao quadrado. Aí ele não ficaria ele duas vezes. Aí não poderia colocar menos vezes menos, porque ele não estaria fazendo jogo de sinal. Exatamente. Mas aqui ele está dentro do parêntese, então tem que ser feito. Ó, aqui 7 vezes 7, 49. Não, professor, você não entendeu o que eu disse. Entendi. Eu disse... Você fala assim, se o menos estivesse fora do parêntese. Não, se não, por exemplo, se não tivesse parêntese. Ah, se não tivesse parêntese também, significa que só o 7 estava ao quadrado, que o menos não estaria ao quadrado. Você fala assim, ó, se tivesse assim, ó, por exemplo, menos 7, isso, e agora o quadrado aqui em cima. Menos 49. Menos 49, porque o que acontece? O menos não está ao quadrado. Quem está ao quadrado seria só o 7. O parêntese é para mostrar que todo mundo que está dentro do parêntese está ao quadrado. Então, o menos também está. Então, é o menos duas vezes. Menos com menos. Exatamente. 19 vezes 19 agora. 19 vezes 19. Isso vai dar 361. E, por último, 22 ao quadrado. 22 ao quadrado. Aí, 22 ao quadrado. Vamos ver quanto vai dar 22 ao quadrado. 22 vezes 22. Aí, porque vocês não precisam usar aquela regrinha. Se vocês fizerem essa tabelinha aqui, ó, acabou a tabelinha, é isso. Eu só vou precisar agora somar esses valores aqui, ó. Só somar esses valores que eu obtive aqui. Então, inclusive, eu vou até acrescentar uma linha aqui embaixo para colocar esse total aí. Peraí
Layout, não. Aqui, layout. Inserir abaixo. Aí. E vou mesclar ela também. Isso. Vou colocar valor total. Seria a somatória. Isso. Então, agora a gente vai somar e vai obter o valor total aí. Esses valores que nós obtivemos aqui, ó. Então, vai ser só essas 3 colunas? Não vai acrescentar mais nenhuma coluna? Nenhuma coluna. É só isso. Aqui é para você pôr os valores, os dados. Se você não quisesse colocar essa, mas eu acho que é bom colocar, porque com ela você tem a noção do que você vai subtrair, ó. Aí pega cada um desses, subtrai da média. Ó, primeira etapa. Coloca todos os valores. Pega cada um e subtrai da média, que é 26, nós encontramos. E depois o resultado que a gente encontrou aqui eleva ao quadrado. E soma todos os resultados agora. Aqui a gente já vai obter a resposta, que é o que ele quer. A variância. Quer ver? Agora a gente tem que somar. Então, a variância, o símbolo da variância, pessoal, vou até escrever aqui, é um S ao quadrado. Então, variância. Alguns livros trazem outros símbolos. Isso varia um pouco, tá, pessoal? Mas tem muitos livros que trazem S ao quadrado. Então, esse é o símbolo da variância, S ao quadrado. Então, quem seria a variância? Nós vamos somar todos os valores agora e dividir por N menos 1. N é a quantidade de valores aqui, ó, são 10. Então, a gente vai dividir por 10 menos 1. Tá? Então, nós vamos somar todos esses valores. Deixa eu já colocar a fração aqui, para a gente depois escrever. Se alguém já quiser ir somando aí, pessoal, para conferir, depois eu vou somar também, para que não haja erro. Aqui em cima, ó, vão ser todos os valores que a gente somou, que é o que nós vamos chegar aqui no resultado, ó. Soma alguém aí para mim, fazendo um favor, que eu vou somar aqui também. Para a gente ver se os resultados batem. 196, vai somando tudo, tá? Professor, é para somar do último quadrado ou do meio? Só esse aqui não interessa pra gente. Esse aqui foi só um meio de chegar nesse final aqui, que é o que realmente importa. Foi só uma passagem, né, um termo mediano que estava lá no meio, para a gente chegar no nosso final, que é o que realmente importa. Esse aqui. Então, você vai somar esses valores aqui que a gente obteve aqui, ó. Ok. O meu deu 1741. Guarda esse valor aí, que eu já estou chegando no meu aqui também, aí a gente vai comparar eles. (1741) Não é isso? 1741. Isso, deu no meu. 1741 é o valor total. Vou chegar para lá até para mostrar que é o da última coluna aqui, ó. Isso aí, ó. O valor da última coluna. Vou escrever aqui, ó. Somatória da... Se forem estudar, última coluna. Pronto, agora ficou show aí. Somatória da última coluna. 1741. Dividido aqui embaixo, pessoal, vai ser sempre N menos 1. Tá? Guardem isso. Então, 9. Eram 10 valores. Esse N é a quantidade de valores. Então, ficou N menos 1. Aí. Ficou grande aqui para todo mundo enxergar também. Então, agora nós já vamos chegar na nossa resposta, ó. 1740. Viu que não é difícil, que tem aquela fórmula lá, doida que eles trazem lá, tal, mas se você fizer uma tabelinha, não fica difícil. É só fazer. Mas por que é dividido por 9? Então, são 10 valores. A gente sempre subtrai um para... Isso é para minimizar erros. Porque, às vezes, se a gente dividir por alguns valores muito pequenos, quanto menor o valor, maior a chance de ter um erro na sua divisão. Então, a gente subtrai um para minimizar essa possibilidade de erro. Ou, às vezes, a pessoa digita um valor errado também. Quando a gente subtrai uma unidade embaixo aqui na divisão, a gente minimiza o erro no resultado final. Oi. Suponhamos que sejam 20 valores, então. Aí vai ser 19, no caso? Seria 19. Isso. Igual esse aqui, ó. 20 famílias.
Então, na hora de dividir aqui, vai ser 19 aqui embaixo. Ok? Ok. Esse 9 você já fez 10 menos 1, né? Só que se Isso. você usou de forma direta. Isso, porque eram 10 pessoas aqui, ó. Tinham 10 valores aqui. 10, aí eu já tirei 1, já coloquei 9 aqui. Mas é obrigatório fazer essa diminuição? É obrigatório, ela tá na fórmula. Vocês podem olhar lá na fórmula, que tem lá n menos 1 na fórmula. Deixa eu pegar a fórmula aqui só para colocar aqui para vocês. Um minutinho, rapidinho, eu vou copiar a fórmula aqui e colocar ela aqui para vocês. Que é uma fórmula grandona, mas na hora que você faz pela tabelinha, vocês veem que fica bem tranquilo. Aí, essa é a fórmula. Olha aqui, dá uma olhada na situação que é a fórmula. Tanto que parece ser mais difícil do que o que nós fizemos. E toda. Olha, aqui, o que é a fórmula? É só quadrado, ó. É uma somatória, é essa somatória que nós fizemos aqui, ó. Uma somatória de cada x menos a média, xi menos o x barra ao quadrado. Que foi o que nós fizemos aqui, ó. Nós pegamos primeiro, subtraímos cada um primeiro, depois nós elevamos eles ao quadrado. Tá vendo? Seria esse somatório aqui, essa parte de cima, ó. Só que nós fizemos ele em forma de tabelinha, que eu acho mais simples, mais fácil. Do que ficar escrevendo cada um aqui, ó. E daria uma fração enorme aqui. E divide por n menos 1, ó. N menos 1, que é o 10 menos 1. Certo? Agora é dar a resposta. Alguém calculou aí esse resultado já? No meu deu 193,4. Eu também. É isso o resultado. 193,4. Essa é a resposta. Esse é o valor da variância. Variância. Ok? Então, ela pediu encontre o valor da variância e do desvio padrão. Esse é o valor da variância. Bom, e o desvio padrão? Desvio padrão agora é bem facinho. O que era difícil era a variância. Os outros agora é facinho. Desvio padrão. Quem vai ser o desvio padrão? O desvio padrão, pessoal, é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada da variância. Deixa eu colocar a regrinha aqui também. Estava lá na fichinha de vocês. Desvio padrão é representado pela letra S, tá? Desvio padrão. Deixa eu colocar aqui a fórmula agora. Opa, fórmula, vem para cá só. Aí. Então, olha lá, ó. S igual, desvio padrão é representado pela letra S, raiz do S ao quadrado. Tá? Vou colocar uma setinha aqui. Uma setinha aqui. Então, nós vamos ter que o S vai ser igual a raiz quadrada de 193,4. Se vocês quiserem já calcular aí a raiz quadrada, enquanto eu escrevo aqui. Raiz de 193,4. Que vai ser igual a... Alguém calculou? A raiz? 13,90. 13,9? Isso. Alguém mais calculou para a gente confirmar esse resultado? Você já aproximou? 13,9. Depois do 9 tinha que valor? 0,6. Então, 0. Então, mantém o 9. Lembra da regra de arredondamento? Isso. 0, 1, 2, 3 e 4 a gente mantém. Então, 13,9. É isso. Esse é o valor do desvio padrão. Tá aí. Desvio padrão. Ok. Vou comentar aqui a letra dele também, porque o outro a gente fez com a letra maior, para não fugir aqui. Vem pra cá. Aí. Isso. E vamos aumentar o valor desses aqui também. Vou de tamanho 16, todo mundo. Aí. Pronto. Então tá aí. Variância e desvio padrão. Agora nós vamos para o coeficiente
de variação. Esse é bem simples, é só jogar na fórmula. Tem uma formulinha, só jogar na fórmula. Deixa eu copiar a fórmula aqui e colocar aqui para vocês. Fórmula do coeficiente de variação. Nós vamos transformar isso aí agora em percentual, essa variação. CV, coeficiente de variação é CV. Aqui, coeficiente de variação, esse CV aqui. Tá aí. Então, coeficiente de variação. Esse Word tem a hora que ele não é muito certo, não. Dá para entender ele muito bem, não. Vou colocar próximo aqui. Vou tentar copiar aqui na frente. Não quer aceitar. Vou fazer na linha de... Ele não quer aceitar eu chegar o trenzinho aqui para frente. Então, que eu chego aqui, ó. Eu volto ele para trás, aí não vem mais para frente. Oh, meu Deus do céu. Vou colocar atrás do texto, quero ver agora. Isso, agora deu certo. Aí. Então, vamos lá. Igual, vou pôr aqui. Então, CV. Quem vai ser o nosso CV? Jogando na fórmula aí. Ó, pessoal, o S, que é o 13,9. Dividido pelo x barra, que é a média, depois vezes 100. Só jogar nessa regrinha, nós vamos calcular qual que é o percentual de variação desses valores aí, tá? Deixa eu só inserir aqui a fração, então. Então, nós vamos ter, olha lá, ó, o S, nós já achamos na letra passada, 13,9. Dividido pelo x barra, a média, 26. Isso tudo vezes 100, para passar para percentual. Aumentar o valor disto. 16, isso. Vou colocar esse aqui também, 16. Vai ficar no mesmo padrão dos outros. 16, isso. Chega esse aqui para cá. Isso, aí. Alguém calculou? Quanto está isso aí? 13,9 dividido por 26 vezes 100. 13,9 dividido por 26, isso vai dar 53,43. Isso, vezes 100, já multiplica por 100 para dar a resposta. 53,46. Então, 53,46%. Pergunta, a variação é alta ou é baixa? Alta. É alta. Alta, significa que os dados variam muito. Ó, vamos voltar lá nos dados. O menor valor era 12 e o maior era 48. Olha o tanto que está variando. Tá vendo? Imagina que isso aqui fosse temperatura. Quer dizer que numa cidade ia de 12 até 48. Ó. Tá? Então, ó, variação alta. 53,46%. É isso. Só jogar na regrinha, e o principal, que é a variância, que talvez fosse o mais difícil por causa dessa regra aqui, é só vocês construírem uma tabelinha assim, igual essa, e colocando os valores, subtraindo da média. Quando calcular o valor da média, arredonda para ficar fácil, igual aqui, ó, deixa um valor inteiro, não deixa o valor decimal. Aí na variância, não, nos outros pode deixar decimal, não tem problema. Só na média que não, na média vocês arredondam. Ok? E é isso. Seria isso a nossa dúvida. O primeiro a gente respondeu, o segundo também, vai ficar o terceiro para vocês se divertirem agora. O restante da noite aí. Tem muito tempo ainda, agora que são 8 horas. Certo? Eu vou salvar isso aqui, vou mandar para vocês daqui a pouco, eu tenho aula agora, em outra turma. Mas assim que terminar minha aula na outra turma, eu já mando para vocês esse arquivo.
E assim que o vídeo renderizar também, eu mando o vídeo também lá no grupo de vocês, porque vocês têm só até sábado para fazer esse questionário, e essa lista vocês têm até segunda para me entregar ela. Combinado? Combinado. Combinado. O questionário Ok. é mais ou menos as duas últimas aulas que a gente teve? Isso, o questionário vai ser média, moda, mediana, e isso que nós aprendemos hoje. Variância, desvio padrão. Na verdade, eu acho que eu pus só do primeiro, estou tentando lembrar aqui, mas parece que era só moda, média e mediana. Ou Que tinha, bom, então. Mas não tem o tempo lá, não, né? O senhor não estabeleceu o tempo, não, né? Não estabeleci tempo. Vocês podem fazer com tranquilidade, tentando entender. Não estabeleço tempo para fazer, não. Até porque, às vezes, a internet cai, então eu acho injusto estabelecer tempo, que a gente nunca sabe os imprevistos que podem acontecer. Verdade. Ok? Então, ó, um bom restante de semana para vocês, um bom final de semana, um bom final de ano, um ótimo Natal, um próspero ano novo, tá? Provavelmente a gente não deve conversar mais agora antes de janeiro, antes que retorne às aulas, mas, né, utilize esse tempo para vocês descansarem, ficarem tranquilos aí, recompor as forças, para, se Deus quiser, todo mundo tá aqui em janeiro, firme e forte. Ok? Ok, boa noite. Igualmente, professor. Boa noite, colega. Boa noite para todos vocês também, então. Um abração.